Olá, bem-vindos a todos ao nosso canal de palestras espíritas do Instituto Espírita Obreiros do Bem, próximo de completar seus 80 anos de fundação, e aqui estaremos durante alguns minutos refletindo sobre nossa situação, nossa presença, nossa reencarnação neste aqui e agora, e a necessidade de reconciliarmos-nos com os adversários, segundo nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10º, no item 5, aonde as bem-aventuranças sugerem que nós devamos ser misericordiosos. Nesta circunstância que estamos vivendo, passando, invariavelmente acabamos enxergando a dificuldade, a dor, a pressão no entorno. Nós, seres humanos, obviamente pensando em nós, na nossa pessoa, no nosso personalismo, nos sentimos incomodados com as situações que nos são apresentadas como fatalidade ou como circunstâncias da vida social propriamente dita. Precisamos entender que, na obra da criação, no complexo do Criador, ao qual estamos incluídos, invariavelmente tudo é luz, tudo é claridade. Infelizmente, nós nos apegamos aos pontos escuros que surgem diante de nós, tal qual esta pandemia que nos envolve e que nos faz refletir muito e necessariamente. Houveram outras antes, mas nunca enfrentamos com tantos apetrechos de tecnologia, com a nossa sabedoria tão desenvolta na ciência, nos cuidados que poderemos ter para controle eficaz desta circunstância, desta pandemia, deste coronavírus. A sugestão, desde o início, é o distanciamento social. Mas precisamos interpretar isso adequadamente. Vamos entender isto como uma aproximação social, considerando-se a família como um núcleo de desenvolvimento dos valores morais, éticos, na sua possibilidade de transferência daqueles que se reúnem, embora ainda no corpo, na carne, no sangue, e tem a oportunidade de conviver. Então poderíamos mudar esta colocação. É verdadeiramente uma grande aproximação social. E quem está próximo de nós? Quem é o nosso mais próximo? Nós que tivemos a grata satisfação de receber a orientação dos espíritos iluminados, que através de Kardec nos colocaram a certeza, podemos dizer assim, de que vivemos anteriormente e continuaremos após este momento carnal. E aqueles que são os nossos próximos, e vamos entender com os quais prioritariamente temos que nos reconciliar, são os próximos de vidas anteriores que, pela economia divina, pela sabedoria dos prepostos do Criador, entenderam como certo para a nossa evolução e crescimento que eles reencarnassem juntos de nós. Então, o que parece uma pandemia, uma circunstância extremamente dolorosa, não que o seja pelos riscos, pelas perdas de seres queridos, é na realidade o buril do Criador aplicado pelos nossos anjos tutelares, vamos dizer assim, desta humanidade aqui presente neste planeta,
entendendo que a pandemia é mundial, então percebemos que nunca tivemos uma circunstância idêntica. As situações a que somos levados é de realmente nos reinventarmos. Mas a reinvenção tem que ser muito mais essencial, muito mais subjetiva para muitos, mas profunda para o ser que carrega em si o reino da perfeição do Criador, conforme Jesus nos orientou há tanto tempo atrás. Falando em tanto tempo atrás, se nós observarmos nas orientações anotadas por Platão, em Fédon, em que ele cita Sócrates como o melhor homem que ele jamais conheceu, e Sócrates e Platão são citados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como seres que há 470 anos antes de Cristo já entendiam e percebiam essa necessidade da continuidade, do retorno para a melhoria do ser enclausurado na carne. Bem, assim posto, aqui estamos. Nossos familiares, talvez em tempo algum tão próximos de nós. Ou, eventualmente, alguns um pouco mais distantes, por sua situação de risco e por zelo dos familiares que querem que ele esteja seguro. Precisamos refletir muito. Essa necessidade de reforma da visão, da percepção, desta gritante necessidade de o homem deixar de enxergar o seu espelho e a si próprio, com suas vontades, seus prazeres, seus desejos, seus vícios, e enxergar o contexto solidário que nos envolve inexoravelmente. Embora ainda não tão fraternalmente, mas já nas diversas oficinas de trabalho, tal qual a de Batuíra, a nossa orientadora aqui no Obreiros do Bem, muito trabalho é realizado, muito amor é distribuído, muita mão é estendida. Entendemos, é claro, que as pessoas em regime de pressão social, sem recursos, sem alimentos, sem roupas, enxergando seus filhos em necessidades extremas, precisam desta visão solidária que nós outros que tivemos a satisfação, o presente divino de entender um tanto mais, de compreender com alteridade a diferença dos outros, de colocarmos-nos no lugar dos outros, sentindo no coração esta substituição como se nós estivéssemos ali colocados. Falamos agora há pouco de Sócrates. Este recolhimento na família, às vezes no casal, tal qual é a minha realidade, eu e Sheila, temos que parar e temos discutido invariavelmente os pontos que precisam ser repensados. Por isso Sócrates, como dizíamos, lembrou-nos: conhece-te a ti mesmo, porque ao estarmos diante daqueles que necessitamos reconciliação, e que eles também, mas a obrigação é nossa, que temos a possibilidade de refletir. Não espere a mudança dos outros, mas avalie, reconheça-se. Certamente, o retorno dele diante de ti, na carne, na família, no sangue,
apresenta uma necessidade de percepção de que antes tenham tido atritos. E o buril da vida, amoroso buril do Criador, é na carne, é na convivência, é na troca de experiências, para que, se entendermos, não é? Sempre é uma escolha. Num futuro, porque falamos muito em planeta de regeneração, em que ou a qual estamos transitando. Mas aqueles que serão colocados numa condição mais equilibrada, não imaginem, nem sequer sonhem que será um paraíso, um Éden, não é? Como antigamente era dito. Há necessidade de trabalhar e entender que a obra do Criador é infinita. E outros tantos que, eventualmente, talvez até aqueles que tenhamos, se possível, a necessidade e a possibilidade de reconciliação, mas alguns deles talvez não compreendam e nós não podemos obrigá-los. Eventualmente não estarão juntos de nós, mas precisarão de nós como conjunto solidário do Criador. Assim como trabalham por nós os nossos orientadores, sejam os familiares, tenho certeza nós os temos, os das nossas casas espíritas, casas do caminho. Na realidade, pouco importa o nome que se dê, porque os nomes, mesmo sendo diferentes, percebemos hoje muito claramente que a obra é única, é universal, é infinita. Então, embora sejamos apenas palestrantes neste nosso grupo, que tentamos alinhar as reflexões, os pensamentos, de forma a sugerir um caminho, tenho certeza, é para nós também a sugestão, todos nós temos nossas arestas. A nossa incompletude é que nos colocou nesta situação diante daqueles que temos que providenciar a reconciliação. Precisamos de ajuda. O Mestre Jesus, certamente velando constantemente por nós, e ele pediu tão simplesmente: amai-vos como eu vos amei. Temos dificuldades ainda, devemos reconhecer. Enxergamos pessoas mal compreendendo a circunstância, maldizendo, reagindo negativamente, com expressões agressivas até, e não conseguimos enxergar o contexto prioritário que nos envolve. Possamos, desta forma, nesta reflexão, neste período que não sabemos quanto ainda irá durar, encontrar luz. O Mestre falava: não coloque a sua lanterna sob o altar, mas sim sobre o altar, no lugar mais alto, para que ilumine caminhos. E cada um de nós possa humildemente ser um luzeiro, embora pequena fagulha, pequeno lume, mas sejamos um luzeiro a mostrar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa paciência, na nossa serenidade, um pouquinho do Mestre Jesus. Bem, estaremos encerrando esta reflexão, mas vamos nesse momento agradecer profundamente, reconhecidos
da circunstância que nos envolve, da necessidade de reforma, reconhecidos aos nossos espíritos luminares. Sejam os espíritos familiares, anjos da guarda, orientadores tal qual Batuíra e todos aqueles que invariavelmente estão juntos de nós, se nós o permitirmos, com a nossa vibração e o nosso perfume de amor. Vamos agradecer porque a obra é imensa e estamos tentando nos candidatar, nem que sejamos os últimos chamados, mas sejamos os obreiros da vinha do Senhor. Mestre, seu planeta passa pela necessária reformulação. Permita-nos ter a percepção de proceder às mudanças necessárias individualmente, cada um de nós, no seu caminhar, e assim junto com aqueles que necessitam de reconciliação, aqueles que estão os próximos, mais próximos, para que o amor se instale, porque é somente amando que se cresce em direção à luz. E estamos a caminho da luz. Sejamos obreiros humildes, mas sejamos obreiros. Que Deus abençoe a todos. Que se faça luz em todos os corações, em todas as casas, em todos os hospitais, em todas as administrações do planeta. Que haja solidariedade e fraternidade. Fiquem em paz.